Fala, galera do Aquarismo Sem Mistério. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Vou estar mostrando para vocês aqui modelos de SAMP, né? E aí os prós e o contra, dicas em relação ao SAMP. Galera, dá uma olhada nesse SAMP aí. Ele fez uma queda, uma filtragem mecânica formidável, beleza? Que você tem aí passando pelas espumas, né? A quantidade aí, ó. Primeiro compartimento de cerâmica, segundo de cerâmica, terceiro de K1. Beleza? Só que o seguinte, ó, nota que a movimentação do K1 ela está numa forma moderada de eficiência. Por quê? Tem muita K1 parada em cima ainda. Então, assim, o interessante, a galera acha às vezes que tem que lotar de K1. Não adianta você lotar de K1 se todas as K1s não estiverem se movimentando de forma correta. Porque lembra o seguinte, não é o atrito das cerâmicas das K1 que vai matar a bactéria. Não, porque bactérias são seres unicelulares. Você não vai matar a bactéria quando choca uma cerâmica na outra, ou um AK1 na outra. O que acontece é a remoção do biofilme, tá? E aí, com isso, eu removo as bactérias que estão mortas. Tranquilo? Então, dá uma olhada aí, ó. Você tem... O ideal é que a gente sempre coloque primeiro a filtragem mecânica. Por quê? Porque se você deixa a filtragem mecânica para depois, tem gente que coloca K1 na queda. Não é interessante porque a sujeira que deve ser retirada na filtragem mecânica acaba se chocando, né, grudando na K1 e dificultando a criação do biofilme. Beleza? Mas se você observar aí, olha só, caída, tá? Passa pela lã, aí ele fez uma área aqui, ó, de cascalho, também para filtragem mecânica. Então, essas pedras também seguram, né, a sujeira. Então, isso é bem interessante também. Você pode estar utilizando isso aí. Eu dei essa dica de utilizar no final, para criar a zona anaeróbica, tá? Mas você pode utilizar também para segurar partículas mecânicas sem grandes problemas, tá? Esse é um SAMP pequeno, que não tem uma filtragem tão eficiente assim, mas dá uma olhada nesse aqui, ó. Olha a movimentação desse K1. Essa K1 está movimentando toda ela. Então, essa K1 está perfeito a movimentação. Anterior aqui, ó, você tem um pouco mais, né, de cerâmica, tá? Que ele colocou também. E a filtragem mecânica antecipada a ela. Tranquilo? Então, você pode estar tocando o seu SAMP, cara, somente com o K1. O grande interessante disso é que já vieram me perguntar, Marcos, eu tenho cerâmica e quero colocar K1. O que eu faço? Eu coloco agora K1 antes e cerâmica depois, ou eu coloco cerâmica antes e K1 depois? Eu vou te falar como eu faço já já, mas antes, dá uma olhada nesse SAMP aí. Um SAMP tocado totalmente só com K1. E, cara, fica tranquilo que vai ser mais eficiente do que as mídias estáticas. E a movimentação desse SAMP está perfeita. As K1s estão todas se chocando entre si, tá? Aqui, ó, mais um modelinho. Então, vamos lá. Enquanto vai passando aí os modelos de SAMP, para você estar observando a disposição, eu vou te explicar uma coisa. O que acontece com a K1? Tá? K1, ele, como está em constante movimentação, esse choque entre as K1s faz com que haja uma remoção do biofilme. E com isso as bactérias que estão estagnadas, que estão estáticas ou que estão mortas são removidas. O que acontece? As bactérias, quando elas estão no início do processo de divisão, a taxa metabólica delas é muito alta. Então, como elas se multiplicam muito rápido, elas consomem muito amônia. Porém, chega um momento que elas atingem o máximo de crescimento. Então, elas estagnam. E o que acontece? A remoção de amônia diminui. Essa K1 que está aparecendo aqui não está sendo eficaz, tá? Está sendo desperdiçada pela pouca eficiência da movimentação. E aí, o que acontece? Quando as bactérias estagnam, elas diminuem o consumo de amônia. Nas cerâmicas estáticas, as bactérias elas crescem rápido e depois atingem a saturação, elas ficam estagnadas. E elas não vão remover mais amônia do que o normal, porque elas já atingiram lá o máximo do seu metabolismo. Então, as bactérias, quando elas atingem a fase estacionária, elas simplesmente deixam de consumir a maior quantidade de amônia. Elas consomem menos amônia
porque elas reduzem o seu metabolismo. A K1 ela faz com que essas bactérias sejam removidas constantemente, forçando mais crescimento bacteriano. Então, olha a grande jogada. Com o K1, as bactérias nunca atingem a fase estacionária. Elas estão sempre em fase de crescimento, ou seja, o consumo de amônia ele é muito mais elevado do que nas mídias estáticas, que as bactérias estagnam e acabam diminuindo o consumo. Então, se você tiver que escolher, opte por colocar as K1s antes das mídias estáticas. Por quê? A K1 ela vai consumir o máximo de amônia possível e só vai passar para as mídias estáticas a sobra. Se você inverte, bota a K1 a estática antes e a K1 depois, você vai ter um desperdício de K1, porque não vai estar chegando amônia suficiente na K1, não vai estar crescendo bactéria suficiente. Olha esse SAMP aí, 3 compartimentos de K1. Mas nota que no compartimento onde ele botou a queda na K1, nota que tem uma K1 muito escura e as outras duas estão muito claras. Essa muito escura, né, ela pode ser pelo biofilme, mas também pode ser pela matéria orgânica que está acumulada aí. Beleza? Então, sempre procure colocar a filtragem mecânica primeiro. Você bota perlon, espuma. Depois, se você quiser, você pode colocar carvão ativado. Aí você coloca K1, olha aí, ó, o biofilme. É esse biofilme que está as bactérias aí. Tá? Isso é um biofilme. É a cor da K1, é a cor da cerâmica que fica e mostra que tem bactéria aí. Se você joga isso no microscópio, você consegue ver a colonização das bactérias. Tá? O microscópio proporcional para que você consiga enxergar. Então você vai colocar filtragem mecânica. Depois, se quiser, carvão ativado para remover, né, metais pesados, dar mais transparência na água, tirar odor, tranquilo? Depois você vai colocar K1, depois você vai colocar a mídia estática, que é a cerâmica, e você pode colocar purigem no final. Embora você pode trabalhar com o seu SAMP, todo ele com K1, tá? Mas se você já tem as cerâmicas, você não vai jogar fora, você vai complementar ou com mais cerâmica ou com K1. Beleza? Então, galera, o SAMP ele é a alma do teu aquário. E fica uma dica, se você quiser a zona anaeróbia para transformar nitrato em nitrogênio, você deixa para antes do recalque, onde você coloca seixo de rio com uma altura mais ou menos de 35, 40 centímetros. Você vai criar uma zona sem oxigênio, as bactérias vão crescer, consumir nitrato e devolver para a forma de nitrogênio. Como eu sei que isso está dando certo? Você vai ver pequenas bolhas saindo, isso é um sinal de nitrogênio desprendido. Olha a bactéria aparecendo aí, ó. Isso é uma bactéria colonizada na sua K1, que está ampliada aí com uma imagem do microscópio. Beleza? Fiz questão de mostrar para que você tenha noção de como essas bactérias aparecem aí na colonização. Tranquilo? Então, galera, ativa o sininho aí, se inscreve no canal, deixa seus comentários, isso é muito importante para a gente. E mais uma vez, não fique de fora da nossa feijoada. Primeira feijoada Aquarismo Sem Mistério. Vamos fechar aí esse ano de 2018 e começar 2019 aí, se Deus quiser, um ano muito melhor para a gente. Então, de resto, galera, era isso que eu tinha para falar. Aquarismo sem mistério neles. Tamo junto e misturado. Fica com Deus e vamos que vamos, galera. Fui!